Graça e paz, uma ótima tarde. Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Marcos Félix. Eu quero aproveitar o momento e já agradecer a muitos que já têm estado conosco aí no nosso canal Pastor Marcos Félix no YouTube. Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que foi a trajetória do início, do começar do trabalho das Igrejas Unidas na antiga Estrada de Madureira. Esse trabalho você consegue visualizar alguns vídeos pequenos no canal do YouTube Pastor Marcos Félix. Tem uma playlist chamada Igrejas Unidas. Você consegue também entrando no meu Facebook, alguns álbuns de foto. Tem também, acabei de postar algumas delas. E o que me levou a hoje estar aqui e falar um pouquinho desse trabalho é talvez algumas dificuldades que você venha passar, seja no ministério ou na igreja que você faz parte, ou no trabalho que você faça em prol da obra do Senhor e que você encontre algumas dificuldades. Foi assim que começou o trabalho das Igrejas Unidas na Estrada de Madureira. Mas antes, eu desejo ler um texto lá de João capítulo 17. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. João 17 fala da oração sacerdotal de Jesus. João capítulo 17. Você pode abrir, tá bom? João capítulo 17. Cadê você? Apenas o versículo. João 17. Versículo 21, João capítulo 17, versículo 21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21, a oração sacerdotal de Jesus. No versículo 21, Jesus completa essa oração falando para que tanto os discípulos ou aqueles que viriam através ou depois dos discípulos fossem um, assim como Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um, a Trindade na triunidade. Bem, essa live ela tem como intuito falar um pouquinho do trabalho das igrejas locais unidas na Estrada de Madureira. Eu sou pastor na comunidade do Grão-Pará, pastor de uma igreja batista. Estou pastor, né? Porque a gente, essa vocação é uma dádiva de Deus, não é algo nosso, mas nós administramos isso como mordomos. É um dom de Deus, é um privilégio e ali nós estamos. E esse trabalho das Igrejas Unidas começou, na verdade, antes mesmo do primeiro encontro de igrejas ali na Estrada de Madureira. Ele começa com a dificuldade que eu tinha na igreja local que eu sou pastor até hoje, de poder ir para as ruas, evangelizar, poder... Na verdade, a igreja, ela não tinha vontade nenhuma de sair para as ruas. Você imagina, uma igreja não tinha muita vontade de ir para a rua, devido às suas dificuldades. Era muito difícil sair para a rua para evangelizar com a igreja. E certa vez eu, conversando com o irmão da igreja, nós fomos pedir ajuda a uma igreja local de uma outra denominação. E essa igreja, que é a MUD, no Parque São Carlos, pastor Fabinho, com muita alegria, mandou um grupo que normalmente já faziam evangelismo naquela região e começou a nos ajudar como igreja batista ali naquela localidade do Grão-Pará. E
todo domingo à noite vinha um grupo de vermelhinhos da unção dobrada e se ajuntava conosco para fazermos um evangelismo ali na Praça do Grão-Pará, ali na entrada do Grão-Pará. Naquela época eram tempos complicados, tempos difíceis também, mas nós precisávamos fazer algo, evangelizar. Ali na frente tinha um tipo de um baile e tinha um bar mais à frente. Eu sei que aquilo ficava tomado de pessoas, um som, um funk brabo, um proibidão. E a única coisa que nós poderíamos fazer era ir para a rua evangelizar. E como eu tinha dificuldade para sair com a igreja, nós então pedimos essa ajuda ao Ministério Unção Dobrada, que é uma igreja abençoada ali da região, e eles começaram a nos ajudar. Com essa aproximação, Deus colocou no meu coração de pegar um diácono meu, que sempre estava comigo nesses evangelismos, e nós fomos a outras igrejas, para podermos assim fazermos um cultão, um ar livre. E por que isso? Eu estou acostumado, eu vim desde pequena idade, da tenra idade, lá na PIB de Irajá, e nós tínhamos todo domingo, todo primeiro domingo, na Praça da Mato Grosso, em Irajá, em frente ao Colégio Mato Grosso, nós fazíamos ali todo primeiro domingo culto ar livre. Na época o pastor era pastor saudoso João Falcão Sobrinho. E todo primeiro domingo tinha EBD pela manhã, acabou o EBD, toda a igreja ia para a praça. E junto com o pastor João Falcão Sobrinho, Conjunto Sonoros, que é um conjunto de nossa igreja naquela época, nós fazíamos assim, aquele ar livre, todo primeiro domingo. E muitas pessoas eram alcançadas. E aí nós marcamos para o dia 24 de setembro, e eu lembro muito bem, porque no dia 20 era a data do meu aniversário. No dia 24, nós marcamos o nosso primeiro culto. Não tínhamos a pretensão de... O que nós fizemos foi ir procurarmos pastores de todas as denominações, mas naquele momento nós tivemos tão somente, e assim eu creio Deus permitiu, nós fomos até o pastor Fábio, pastor Antônio Carlos, que nos recebeu com muito carinho também, da Igreja do Nazareno no Grão-Pará. Nós ainda não tínhamos conseguido assim o acesso a outros pastores diante da correria deles, a agenda desses pastores e as programações que já existiam também com esses outros líderes. Mas aprove Deus que naquele primeiro culto estivéssemos nós, como Igreja Batista, a Unção Dobrada e também a Igreja do Nazareno. Nem todos, porque a Igreja do Nazareno também tinha uma programação naquela data, mas o pastor Antônio Carlos pregou naquela programação. Não posso esquecer também que o bispo Jader enviou o Ministério de Louvor da igreja, também Redenção ali no Bandu, e Keila, o Ministério de Louvor daquela igreja esteve conosco, e nós levamos alguns amigos também. O pastor Bringo, que ele foi muito conhecido como skatista que abria, quando ainda não é crente de Jesus, o show do Charlie Brown Jr., e ele agora convertido, esteve conosco ali com a banda Thalita Come, cantor hoje, pastor Wagner Mocasi também, que sempre foi back vocal na MK, e também cantor do Renassou, grupo banda Renassou, e outras pessoas também que estiveram conosco naquela data, nos abençoando no primeiro culto das Igrejas Unidas da Estrada de Madureira. O que nos chamou muita atenção antes desse evento, e você pode ver umas fotos que eu publiquei anteriormente, dessa live, é que nós fizemos uma limpeza ali na entrada do Grão-Pará. O Grão-Pará até então estava sendo conhecido como pelas páginas policiais, na verdade, mas naquela data ali nós começamos um projeto junto com esses pastores e conseguimos fazer esse culto, e não esperávamos não esperávamos
tanta gente. E eu tenho que agradecer muito também o César da Maçã Verde. E hoje a Maçã Verde não está bombando como antigamente, mas o César da Maçã Verde, sua esposa Kátia, nos ajudaram muito. E os vizinhos ali, antes mesmo desse evento, houve uma mobilização para pintar os muros com o nome Jesus, pintar os paralelepípedos, podemos limpar a praça. Hoje tem uma construção lá inacabada, mas nós naquela época pintamos a praça, limpamos aquele espaço todo. E você pode ver isso aí nas fotos, nos álbuns. Nesse primeiro momento, nessa primeira live que eu falo desse trabalho das Igrejas Unidas na Estrada de Madureira, o que eu quero deixar como ensinamento é: a gente não pode ficar sozinho. E nas dificuldades é necessário pedir ajuda. Ajuda, sim. Eu lembro quando eu estive com a dificuldade naquela grei local, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou aceitar não poder sair, não conseguir sair por conta de número de pessoas, ou por quem vai ou quem deixa de ir comigo. E aí pedimos ajuda, igrejas próximas, e Deus assim abriu portas. E aí, a partir daquilo ali, nós começamos a fazer um grande ajuntamento. E a partir daquele primeiro culto, logo depois veio o dia da Bíblia, logo depois as igrejas foram crescendo. E eu posso falar até numa outra feita, como numa outra ocasião, como que isso foi acontecendo. A verdade é que nós chegamos do Grão-Pará ao Jardim Paraíso, e depois do Jardim Paraíso nós chegamos ao quilômetro 32. Do quilômetro 32 nós chegamos a Alvorada, em Nova Iguaçu, com quase 100 igrejas que tínhamos arroladas, e Deus foi acrescentando esse trabalho ao ponto que pudemos fazer uma carreata na Estrada de Madureira, começando do Conjunto da Marinha, com mais de 3.000 pessoas. Esse trabalho ele havia começado no dia 24 de setembro de 2016, dentro do Grão-Pará, na entrada do Grão-Pará, onde antigamente havia bailes, havia troca de tiros e outras coisas mais. Nós colocamos ali um caminhão, não conseguimos o palco naquela época, colocamos um caminhão e colocamos as bandas em cima desse caminhão, colocamos uma lona em cima do caminhão, e a partir dessa semente outras coisas foram acontecendo. Vieram cartazes, vieram outdoors e outras coisas aconteceram para que a gente conseguisse avançar com esse trabalho ali em Nova Iguaçu. Bem, esse trabalho ele é tão conhecido que ele perdura até hoje. Hoje quem está à frente, o coordenador, é o Osés, pastor da Igreja Batista Manancial. Ele hoje, em 2018, nós deixamos à frente desse trabalho, mas somos gratos a Deus pelos pastores. Poderíamos citar vários pastores, não só o pastor Fábio, Antônio Carlos, pastor Ailton Siqueira, pastor Adriana, pastor Elias Gomes, da Assembleia de Deus do Paraíso, pastor Adilson, pastor Ailson, pastor Flávio, lá de Alvorada, pastor Tomás, pastor Jean, da Metodista do Grão-Pará. São muitos nomes, Jorge Aristides, pastora Marli Dilson, pastora Marinês, pastor quem mais? Pastor Reinaldo, que agora está em São Paulo também, e muitos outros pastores que estiveram conosco nesse trabalho. E você pode acompanhar isso não só no canal do YouTube nosso, mas você poderá ver nas fotos, nos álbuns, porque foi um trabalho forte. Pastor Jucinei, pastor Isaías, dois pastores Isaías, um da Peniel no 34, outro da Assembleia de Deus lá no Paraíso, perto do posto Paraíso. Pastor Jucinei também, da Peniel ali no Dom Bosco.
e muitos outros pastores que a partir desse trabalho estiveram conosco, pastor Adilson da Quadrangular também, ali no Pantanal, pastor Ione também da Assembleia de Deus, e Johnny da Assembleia de Deus também, e tantos outros pastores que se juntaram conosco e nós tivemos a condição de avançar com esse trabalho. Como eu disse, esse trabalho começou no dia 24 de setembro de 2016, com apenas 3 igrejas. E dessas 3 igrejas nós chegamos a quase 100 igrejas ali na Estrada de Madureira, Nova Iguaçu. Por isso o nome, Igrejas Unidas da antiga Estrada de Madureira, Nova Iguaçu. E pastor, o bispo, não posso esquecer de falar do bispo Jorge, do bispo Elcimar, bispo Jorge da MUD do 32, sede, né, da Unção Dobrada, assim como o bispo Elcimar da Igreja Batista Pentecostal Mundial também, coração ardente, não poderia deixar de falar dele também. Esses homens, todos eles, estiveram juntos conosco, e a partir desse trabalho nós conseguimos juntos mobilizarmos uma grande massa, o que era impossível, era difícil de acontecer ali na região, de inúmeras igrejas, independente de sua denominação, do modo de agir de cada uma delas, ainda que tenhamos algo em comum, que é Jesus como Senhor e a Bíblia como regra de fé, mas cada um em sua denominação, nós tínhamos a possibilidade de nos juntarmos para evangelizar. Pastor Edivaldo também, no 34, IGV, pastor Leandro, e aí Deus começou a abrir muitas portas para nós. A primeira delas foi um programa na rádio. Deus abriu um programa na rádio, e esse programa na rádio, ele veio a partir de uma porta aberta pelo Colégio Pinheiro, quando o Colégio Pinheiro nos possibilitou colocarmos outdoor em toda a extensão do estado de Madureira, em lugares estratégicos. Se eu não me engano, foram 4 lugares onde foram colocadas outdoor com o nome Igrejas Locais Unidas da Estrada de Madureira, hoje é conhecido como Igrejas Locais Unidas de Nova Iguaçu. E o Colégio Pinheiro tem uma história interessante para esses outdoor, é que o Colégio Pinheiro iria, na gráfica que normalmente faz outdoor do Colégio Pinheiro, pagar, porque eles iriam realmente investir nesse trabalho das igrejas. E quando eles foram ver preço na gráfica, tinha um empresário na gráfica que nem cristão era, mas quando viu o desenho do trabalho das Igrejas Unidas e procurou saber, ele falou: não, esse trabalho não precisa ser pago não, eu vou dar os outdoor. E aí o dono do Colégio Pinheiro, o diretor, falou: pastor, não vai ter custo nenhum, porque um empresário, ele quer bancar esse outdoor. Gente, quando nós soubemos isso, ficamos maravilhados. Aí depois fomos fazer outros cartazes, adesivos que foram colocados nos carros para nós fazermos uma carreata em Nova Iguaçu. Nós começamos a carreata com um caminhão, um trio elétrico bacana, lá na Marinha, na Praça da Marinha, do Conjunto da Marinha, ali em Nova Iguaçu, em frente a uma fazenda do Jerominho, do seu Nandinho, se eu não estou enganado. E ali nós começamos a carreata e fomos até o 32. Infelizmente ou felizmente, nós paramos o trânsito, porque foi algo muito bacana. Você pode ver as fotos também, alguns vídeos estão lá no canal do pastor Marcos Félix também, e foi tão impactante. Eu quero aproveitar o ensejo e dizer que quando nós iniciamos esse trabalho, eu lembro que estava uma mobilização de campanha de eleição, igual agora, né? Só que não como esse tempo e estamos em pandemia. Eu lembro que um candidato, Bornier, tentou chegar perto de nós ali no Grão-Pará. Estávamos com enxada, com pá, com tinta, com pincel, limpando aquela área ali. Ele tentou tirar foto conosco para dizer que estava ajudando. E nós falamos: não, o senhor pode fazer o que quiser, menos ficar conosco aqui e tirar foto conosco, porque nós não tivemos ajuda de nenhum político naquele trabalho. Então, foi algo que nos marcou,
e o nosso desejo era ser obedientes ao Senhor. E aí Deus nos abençoou. Depois dessa carreata, se eu não estou enganado, tivemos um aniversário com a presença do Valando Júnior, e depois com a presença do Geraldo Guimarães e banda na Nazareno, e fizemos vários evangelismos, tanto na época de carnaval, quanto no Dia do Trabalhador, quanto no Dia da Bíblia. Então foi um trabalho que ele começou a partir de uma dificuldade. Às vezes você tem uma dificuldade aí na sua igreja, tem pouca gente, ou quando tem muita gente, eu não sei se você sabe, mas uma igreja ela não é medida pelo tamanho dela. A igreja de fato ela é medida pelo número de pessoas que desejam serem servas, que desejam servir. Não pelo número de membros que a igreja tenha, mas os que estão dispostos a viverem como servos. Assim se determina uma igreja. E às vezes você não tem isso. Você não tem pessoas que querem ir para a rua evangelizar, não estão dispostas a ensinar, não estão. Às vezes elas até desejam, querem, mas não têm um preparo, se sentem tímidas para isso. Eu vivi isso tudo. E diante disso eu só tinha um caminho, depois de muitas tentativas frustradas. Era ir pedir ajuda. E a partir dessa ajuda, a gente conseguiu esse trabalho que ainda perdura hoje. Hoje quem está à frente é o Osés, pastor Osés, mas que na verdade, naquele tempo, com a obediência a Deus, Deus foi abençoando. Eu falei para você da rádio, o programa de rádio que Deus nos permitiu. Conseguimos patrocinadores também na época, na Rádio Maranata Rio 107.1, e é uma rádio do pastor bispo João Nunes, né, o primeiro bispo, se eu não me engano, da Assembleia de Deus, João Nunes, da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, Catedral de Nova Iguaçu. E a partir disso aí, outras portas foram abertas para vários pastores, as igrejas, pastores ficaram mais próximos uns dos outros, pastores que não tinham tanta intimidade começaram a ter intimidade, igrejas que nunca visitaram umas as outras por serem de outras denominações começaram, os cafés que nós tínhamos uma campanha de oração, 7 dias, 7 igrejas e oração interrupta, direto, ia de igreja para igreja, igrejas em outros bairros, e nós conseguimos as carreatas. Esses dias nós estávamos passando pela estrada de Madureira, em uma igreja que eu não sei nem o nome, mas elas estavam com as bandeiras. Eu falei, gente, viram isso em algum lugar, e com certeza a partir da unção dobrada, a partir do trabalho das Igrejas Unidas e as outras igrejas também, uniformizadas com camisas estampadas no nome de Jesus, o nome Eu Sou a Igreja, o nome Igrejas Unidas. Esses dias eu andava aqui pela Estrada da Posse, em Campo Grande, perto do West Shopping, e uma igreja, Assembleia de Deus, também com o mesmo trabalho, com bandeiras com o nome de Jesus, com camisas escritas Eu Sou a Igreja. E eu falei assim, gente, esse trabalho ele não foi em vão, porque ele começou no coração de Deus. Às vezes a gente fica parado diante das dificuldades, porque nós somos poucos, somos pequenos e achamos que não podemos fazer. Mas Deus tem as melhores ideias, Deus tem excelentes planos, por isso que a Bíblia fala que os pensamentos e os planos de Deus são mais altos. E esse trabalho das Igrejas Unidas, ele começou tão somente porque pessoas quiseram fazer a diferença de forma tão simples. Eu lembro como fosse hoje, quando eu bati lá no Parque São Carlos para começar a conversar com o pastor Fabinho, quando eu fui no Centro Social da Igreja do Nazareno, estava tendo um congresso, e o pastor Antônio Carlos me recebeu, ele estava dando palestra, foi receber eu e o Zizi, o diácono lá da igreja, nós conversamos com ele, você pode ver aí as fotos aí, e ele foi o primeiro a pregar uma programação num evento externo das Igrejas Locais Unidas da Estrada de Madureira. E aí, a partir daí, nós tivemos uma
grata satisfação de ter o primeiro café na Igreja Batista Nova Filadélfia. Eu conversava um tempo atrás até com o pastor querido, que eu chamo de bicho, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, pastor Ailton Siqueira, e ele uma vez falou assim: Marcos, por que você não veio me procurar logo no início? Eu falei: por que Deus não quis? Eu lembro que naquela época nós tentamos com um monte de pastores, e no caso do pastor Ailton, a gente tentou ligar para ele, e alguém disse para mim assim: não, pastor Ailton é um homem muito cioso, ele ele está numa correria muito grande, e eu não sei se o senhor vai conseguir conversar com ele, não sei. E nós não conseguimos mesmo, mas num tempo depois nós conseguimos conversar com ele, e a partir daí, a partir dessa conversa, eu falei: pastor, não era a hora, porque a hora é agora. E aí o primeiro café que houve foi maravilhoso, quando nós tivemos a união, o ajuntamento de mais de 20 igrejas, representadas por vários pastores, líderes, irmãos, na Filadélfia, ali no Paraíso. E depois fomos ter café no Nazareno, na Quadrangular, e o ano todo foi bênção pura de Deus. Pastor Jonas está aí lá da Baixada Santista. Está conseguindo ouvir, pastor Jonas? Não sei se você está conseguindo ouvir. Eu espero que esteja conseguindo ouvir agora. Me dá um ok aí se está dando para ouvir. Eu não sei se você... porque eu não tenho retorno, não tenho como saber. Mas me fala, é certo que o meu celular está pedindo outro? Isso é verdade, meu celular está pedindo outro. Mas quero saber se você está conseguindo ouvir aí legal. Bem, esse é um trabalho especial que foi feito, iniciado em 2016, e em 2018 nós precisamos ausentar desse trabalho, e o pastor José está dando continuidade, pastor da Igreja Manancial ali no Jardim Bandu. Bem, o recado é que você não desista, e se você tiver dificuldade, peça ajuda a alguém, porque ninguém chega a nenhum lugar sozinho, tá bom? Deus abençoe você. Esse vídeo é possível que esteja no nosso canal do pastor Marcos Félix Aguilino no YouTube, e que você, de certa forma, tenha sido abençoado. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.